Você já deve ter ouvido falar que Plutão deixou de ser um planeta. Mas você sabe qual é o motivo por trás disso? Antes que a gente possa responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender o que a palavra planeta significa. Isso nos leva aos gregos da antiguidade, que basicamente chamavam Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, o Sol e a Lua de planetas. Isso é uma péssima classificação, porque a Terra não está incluída nessa lista e coloca corpos celestes completamente diferentes em um único grupo. Mas os gregos não podiam saber a diferença entre a Lua e Saturno porque as tecnologias que eles tinham para observar o universo não eram tão avançadas quanto hoje. Milhares de anos se passariam até que um holandês inventasse o primeiro telescópio e com isso tornasse a astronomia muito mais interessante. Com novos dados, os astrônomos podiam agora reorganizar o sistema solar e reclassificar suas partes, desclassificando o Sol e a Lua como planetas e chamando a Terra de um. Agora, todo o corpo que orbitava o Sol era um planeta. Com o tempo passando e telescópios melhorando, diversos novos planetas foram descobertos, o que nos leva ao sistema solar a que você provavelmente está acostumado. 9 planetas orbitando uma estrela, o Sol. Olhando esse modelo, você deve estar se perguntando, por que os astrônomos tiveram que excluir Plutão? O problema é que imagens como essa não ajudam muita coisa. Elas dão a impressão que os planetas são de tamanhos parecidos e distribuídos de forma uniforme, mas a realidade é completamente diferente. Essa imagem, por exemplo, mostra Júpiter do lado da Terra. Se você ajustar isso numa escala correta, você vai perceber que a diferença de tamanho é bem maior do que você imaginava. Se você colocar todos os planetas em escala, você vai perceber que Plutão é muito pequeno. Plutão não é só pequeno para ser um planeta, ele também é menor que 7 luas, Triton, Europa, a nossa Lua, Io, Calisto, Titã e Ganímedes. Mas excluir Plutão dos planetas só por ser pequeno não é razão suficiente. Para entender o que Plutão realmente é, primeiro precisamos falar sobre um planeta que você nunca ouviu falar, Ceres. Em 1801, astrônomos acharam um novo planeta entre Marte e Júpiter. Ele era um planeta pequeno, mas eles gostaram dele mesmo assim e o chamaram de Ceres. Um ano depois, eles acharam outro planeta pequeno nessa mesma área e o chamaram de Pallas. Logo depois, acharam Juno e Vesta. Por algumas décadas, vários alunos aprenderam na escola os 11 planetas do Sistema Solar. Mas como astrônomos começaram a achar cada vez mais e mais desses objetos, dar nomes a eles começou a ficar meio desconfortável. Por isso, eles foram renomeados e colocados em outra categoria, asteroides no cinturão de asteroides. Isso foi uma boa ideia, porque hoje em dia já acharam centenas de milhares de asteroides, o que seria nada fácil para uma criança da 4ª série decorar. Enfim, voltando para Plutão. Plutão foi descoberto em 1930, transformando-o no 9º planeta. As primeiras estimativas falavam que Plutão era do tamanho de Netuno, mas descobriram que ele era muito menor. Enquanto Plutão diminuía, vários outros objetos foram encontrados nessa área. É a mesma história que a dos asteroides de antes. Enquanto crianças decoravam esses 9 planetas, alguns astrônomos estavam insatisfeitos em chamar Plutão de planeta, já que ele era minúsculo e quase todo feito de gelo. Não só isso, mas vários outros corpos de gelo foram encontrados na borda do Sistema Solar. Isso poderia ser ignorado enquanto nenhuma bola de gelo maior que Plutão fosse descoberta, o que foi o que aconteceu em 2006 com a descoberta de Eris. Mais uma vez, astrônomos reorganizaram o Sistema Solar e agruparam esses objetos distantes como Plutão em uma nova categoria, o Cinturão de Kuiper. E é essa a história de Plutão. Mas essa história não é só sobre Plutão, e sim sobre como a palavra planeta não tem uma definição exata. Os primeiros 4 planetas não são nada parecidos com os outros 4, então já é estranho chamar eles de planetas. É por isso que eles são, frequentemente, chamados de planetas terrestres e planetas gasosos. E agora que temos a tecnologia para ver planetas em volta de outras estrelas, já chamamos planetas interestelares e anãs marrons, deixando a definição de planeta cada vez menos clara. Mas por enquanto, o melhor jeito de arrumar o nosso sistema solar é uma estrela, 8 planetas, 4 terrestres e 4 gasosos, o cinturão de asteroides e o cinturão de Kuiper, que é onde Plutão está.